Salve, pessoal! Mais uma vez o Wesley aqui falando. Agora para a gente discutir algumas questões envolvendo o que nós trabalhamos no vídeo anterior, que foram as medidas de tendência central. Escolhi 4 questões pertencentes ao Enem, exclusivamente do ano passado e do ano retrasado, para a gente discutir um pouquinho sobre a aplicação do que a gente viu na aula anterior. Se vocês tiverem dúvidas sobre a resolução das questões, sugestões de algumas questões, vocês podem, esclarecimentos de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo nos endereços que eu deixei na página inicial do vídeo anterior, que é o meu e-mail pessoal e meu Instagram pessoal. Vocês podem mandar lá a sugestão de questão e essas coisas todas, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de R$ 30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso. Qual deve ser o mínimo da empresa? Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais para que o gerente continue no cargo no próximo semestre? Bom, aqui tem algumas coisas que a gente deve prestar atenção. É uma questão bastante simples, mas um vacilo de interpretação pode fazer você errar a questão. Então, para que isso seja evitado, leia a questão com bastante cuidado e preste atenção nos dados que ela te fornece. Primeiro, fala sobre média, exatamente um dos conceitos que a gente tinha falado nas medidas de tendência central. Outra coisa, no mínimo R$ 30 mil. Guarde essas informações. Uma outra coisa, veja bem, que na tabela disposta no quadro que ele deu, não consta o mês de junho. Então, pode fazer com que você calcule a média apenas desses meses que estão aqui. E não é o interessante, não é o que ele está perguntando e nem pedindo na questão. Então, não vai custar nada a gente puxar só mais um quadrinho, vou colocar o J para representar o junho, e o X, que é exatamente o que ele quer saber, que vai ser representar o lucro mínimo da empresa, tá bom? Para que o gerente permaneça no cargo. Então vamos lá, vamos calcular a média de janeiro a junho. Então vamos lá, o que é a média? A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então vamos lá, é 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38 mais X. Isso aqui dividido por 6. Note que seria um erro muito comum a gente atribuir apenas a média dos 5 meses, de janeiro a maio, e dividir por 5. Mas lembre que ele está pedindo do mês de junho. Do mês de junho. Tá bom? A caneta só está aqui, corre. Em junho. Então, vamos lá. Ele diz que para permanecer o gerente no cargo, essa média deve ser maior ou igual a 30 mil. Ok? Então, vamos lá. Somando esses valores, 21 mais 35, mais 21, mais 30, mais 38, a gente vai ter aí 145. Então, nós vamos fazer 145 mais X maior ou igual a 30 vezes 6. Pessoal, a gente está falando de desigualdade. Eu só posso fazer essa multiplicação de 30 por 6 porque 6 é um número positivo. Se fosse um número negativo, eu deveria inverter o sinal da desigualdade, só a nível de informação. Então, eu ficaria com 145 mais x maior ou igual a 180. Agora eu vou somar o oposto de 145 dos dois lados. Então, eu vou fazer 180
menos 145. Então, X vai ser maior ou igual a 35. Então, qual é o valor mínimo para o mês de junho que o gerente deverá ter de lucro, que a empresa deverá ter de lucro, para que o gerente permaneça no cargo? 35 mil. Então, a resposta correta, letra E. Então, vamos à próxima questão, que diz o seguinte. É bem tranquilo também, mas é só uma questão de interpretação mesmo. O que a questão diz? Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Aí tem do primeiro ao quinto mês. No início do primeiro mês, esses postos de saúde tinham 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do sexto mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é... Vamos lá. Primeira coisa, ele fala uma coisa aqui que é relacionada ao que a gente está trabalhando. Média. Então, vamos lá. Primeira coisa, devemos calcular a média dos 5 primeiros meses. Então, vamos lá. É 21 mais 22 mais 25 mais 31 mais 21. Isso aqui dividido por 5, já que a média é dada pela soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, somando esses valores, 21 mais 22 mais 25 mais 31 mais 21, nós obtemos 120. Dividido por 5 igual a 24. Ok? Então, essa é a média dos 5 primeiros meses. Só que aí, nós tínhamos, no primeiro mês, um estoque 228 vacinas. Ok? Menos a quantidade de vacinas que foram aplicadas ou distribuídas nos 5 primeiros meses, que foi 120. Então, isso vai me dar 108 vacinas. Só que, o que ele diz aqui? Ó? A política de reposição de estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do sexto mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque nos próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas nos últimos 5 meses. Então, o que eu vou fazer? 24 vezes 12 menos 108. Isso vai me dar exatamente 180 vacinas. Isso aqui é equivalente à alternativa B. Consegue perceber que as questões, em sua maioria, elas são simples. Às vezes requer apenas uma atenção maior, uma leitura maior sobre determinada questão. Então, vamos lá. A próxima questão diz o seguinte. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro.
Aí pergunta o seguinte: após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Então, vamos lá. A primeira luta deverá ocorrer entre os atletas, o mais regular, não é isso? O que ele diz? Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Então, vamos lá. Como é que a gente vai avaliar quem está sendo mais regular e quem está sendo o menos regular? É simples. Primeiro, a gente vai observar uma questão que ainda não tratei com vocês. Mas o mais regular, quanto ao peso, é aquele que possui o menor desvio padrão, ou seja, 4,08. Então, o mais regular vai ser o que oferece ou apresenta o menor desvio padrão. Então, nós já sabemos que um dos combatentes vai ser o 3. Então, aqui a gente já descarta a alternativa B e já descarta a alternativa D. Ok? Então, já o atleta menos regular, quanto ao peso, é aquele que oferece o maior desvio padrão. Então, quem é que apresenta o maior desvio padrão? É o combatente, o lutador número 2. Então, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta 2 e o atleta 3. Essa questão de desvio padrão é um outro tipo de medida que a gente vai tratar em uma outra aula. Tá? Só trouxe aqui para a gente dar um pequeno adendo, caso caia alguma coisa relacionada a isso. E vocês tenham condições suficientes para resolver isso. Tá bom? Então vamos à próxima questão. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos anos. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região na cidade. Então tá aí o quadro. E aí diz o seguinte: a prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados: 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados, e 7 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular nossa média. E como é que se calcula a média? Fazendo o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, para obter a média, basta que eu some 237 mais 262 mais 158 mais 159 mais 160 mais 278 mais 300 mais 278. Isso me dá um total de valores, que é o somatório, e vou pegar essa quantidade de valores, o somatório, e dividir por 8. Então, se eu pego essa quantidade, somo esses valores, e divido por 8, que é a quantidade de regiões, eu vou obter uma média de 225. Primeiro passo, calcular nossa média. Para isso, a gente precisa voltar nos quesitos que a prefeitura vai optar na distribuição de funcionários que vão ser contratados. Então, ele diz que são 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média. Qual que é a média? 225. Então, vamos lá. Quais regiões tiveram o número de casos superior à média? Então, temos a região oeste, a região centro-oeste, a região leste, a região oeste e a região centro-sul. Ou seja, 5. Então, o que eu vou fazer? São 10 funcionários. São 10 funcionários. Vezes 5.
já que são as 5 regiões que apresentam o número de casos confirmados superiores à média. E 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média. Bom, nós temos 8 regiões. Se 5 delas obtiveram o número de casos confirmados acima da média, então nos resta 3. Então, eu vou ter 10 vezes 5 dá 50, mais 7 vezes 3, que dá 21. Logo, eu obtenho 71. Então, a prefeitura deverá contratar 71 funcionários. Então, a princípio, foram essas questões para a gente conversar um pouquinho. Haverá outros vídeos contendo questões envolvendo média, moda, mediana e afins. Então, por enquanto é só. Continue estudando. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais, tá bom? Então, fiquem com Deus e que vocês não parem de estudar, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e sucesso nessa jornada.